Beleza, Luciano? Ô, Juliano, como é que você tá? Tranquilo? Então, eu vou mostrar aqui. Que negócio do Luciano, pô, Juliano. Vou mostrar aqui como é que eu fiz de uma forma bem prática, já que você já tá com entendimento mais ou menos como é que funciona esses outros slides, né? Aquele do que pega o post. Esse aqui segue a mesma linha. A diferença é que aqui eu estou usando um negócio chamado tabs. O que são tabs? São essas opções de mostrar o post em miniatura. Esse aqui normalmente é desse tamanho, certo? Então eu tenho esse tamanho aqui. Ahn, eu acho que você já deve ter visto essas tabs são, como é que eu digo? Janelas, tipo window, né? Então aqui você tem que vir no Evolution, certo? Eu vou aqui nesse slide. Eu vou criar um slide novo aqui pra gente ter uma ideia que fica mais fácil. Depois eu comparo com o outro. Então eu vou criar aqui um slide aula Juliano. Copiar aqui, tá certo. No caso desse slide aqui, eu coloquei uma dimensão específica para para fixa, na verdade, né? Em que essa dimensão fixa foi para justamente caber naquela posição da página. Deixa eu só te mostrar aqui, slide notícias. Eu vou comparando um com o outro e a gente vai olhando. Ahn, ah, não, eu coloquei alto. Não, eu coloquei 900 por 450. Deixa eu ver aqui. 900 por 450. Mais ou menos isso aqui. 900. E aí, como eu estou usando o Visual Composer ele meio que limita, então, essa parte do layout, né? Ahn, então você tem que criar o slider, né? Depois de você criar, você tem que vincular ele para pegar os posts. E aí você escolhe aqui qual o tipo de captura que você vai querer. Nesse caso aqui a gente está usando esse Post Based, que eu quero uma categoria ou algum tipo de slide. E nesse caso específico eu coloquei uma categoria chamada geral, onde eu criei 3 posts com imagens para a gente se baseando. Esses posts são fictícios, criei só para gerenciar o conteúdo aí e ter alguma coisa inicial, tá certo? Para a gente mostrar. Hum, depois que você fizer isso, coloquei geral, tá? Aqui você escolhe como a forma de sorteio. Nesse caso aqui eu coloquei pelo post ID, você pode colocar por data e começar pelo mais recente, tá certo? Beleza. Ah, aqui ó, você vai ter que colocar o limite, senão ele vai ficar gigante. Então eu botei 900 por 450, que dá justamente 2 por 1. Se você dividir 900 por 450, vai ficar 2. E 400 dividido por 450 fica 1. Então a proporção é 2 para 1, tá certo? Aqui ó, ele vai ficar nessa proporção. É como se em largura fosse 2 vezes o que tem em altura, tá certo? Depois que você fizer isso, você pode salvar. Você vai lá em editor e você vai escolher para aparecer a imagem feature image, né? A imagem de destaque do post. Então ele vai vir esse formato. Ele ainda não está no formato que eu coloquei lá, tá certo? Como é que eu vou fazer para que essa imagem ela não ocupe isso aqui tudo? Aí eu vou te mostrar. Mas por enquanto, isso não importa. O que importa é colocar as tabs. Onde é que eu vou colocar essas tabs? Você vai vir lá em configurações do slider, desse slide que a gente está fazendo. Aqui na lateral direita, a gente tem várias opções, né? Uma delas é essa parte de navegação, tá certo? Você vai clicar em navegação e vai aparecer um monte de opção aqui, tá vendo? Arrows, bullets, tabs, thumbs, touch e misc. Qual é a opção que é referente a esse aí? Bom, você podia fazer com arrows, não. Você podia fazer com bullets, talvez, mas eu escolhi fazer com thumbs, que thumbs significa miniaturas, certo? E aí você clica em thumbs, habilita a função thumbs aqui, já vai aparecer os quadradinhos, tá certo? E aí vai ter um monte de opção aqui, ó, muitas opções.
o que é que você precisa antenar. Nesse caso aqui, você queria um slide onde houvesse uma miniatura do lado direito, não era isso? Então, o que foi que eu coloquei? Você está vendo aqui que se você passar o mouse em cima, o Revolut já vai te dar tipo um preview, né, do que vai acontecer. Então, o que eu coloquei aqui, ó? Se você analisar aqui embaixo, eu tenho direção, espaço, visibilidade, quantidade de visíveis. Para mim o que importa é só essa parte aqui, direção. Aí eu vou colocar ele como vertical, ó. Olha como vai ficar. Tá vendo? Ele ficou exatamente vertical, só que ele tá aqui no meio da página. Eu não quero usar ele aqui no meio da página, eu quero ele lá direito. Aí, aqui a gente coloca, ó, onde tem posição, que é uma subcategoria dessa seção que a gente tá vendo. A gente tem várias outras opções. Uma delas é o Vertical Align, que é o alinhamento vertical. Tem o alinhamento horizontal e o alinhamento vertical. No caso do alinhamento vertical, ele está ocupando aqui o fundo. Eu vou colocar ele para... Ah não, é o horizontal, exatamente. Alinhamento horizontal. Então a gente coloca o alinhamento horizontal para a direita, tá certo? E aí você consegue essa formação. Se você observar aí, ó, eu coloquei para a direita e já ficou aqui. Na hora que ele estava aqui, foi para lá. Se botar à esquerda, ó, esquerda, direita, tá certo? Vou salvar aqui. Vou vir aqui pra gente dar uma olhada. Como é que tá nosso slide. Tô muito cansado, bicho. Esses dias foram barra pesada pra mim. É... Slide avançado. Bom, vou colocar ele aqui embaixo. Slide avançado. Tá certo. Vou selecionar esse slide de teste que a gente acabou de criar. Aula Juliana. Tá, beleza. Vou colocar aqui uma... Vou colocar aqui... Acho que foi um quarto mais 3/4. E aí eu vou arrastar esse slide para esse lado. Tá certo? Beleza. Você vendo que ele tá curto, né? Beleza, vamos lá. Você tá notando aqui que já apareceu aqui alguma coisa, né? Então já dá pra ter uma ideia. Deixa eu só salvar aqui. Olha aí, meu filho. A imagem está ocupando essa parte todinha. E aqui a gente tem os slides, né, lateral. O que é que eu preciso fazer para ele ficar igual a esse aqui? Primeiro de tudo, você tem que ter ideia que essa imagem aqui, ela está ocupando esse slide inteiro, né? Essa imagem característica do fundo, que é a em destaque do post. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que recortar ela para um tamanho aqui. Eu vou cortar nessa dimensão aqui. Na verdade eu coloquei um pouco menor, né? Mais ou menos aqui. E para pegar isso, você tem que ter uma noção mais ou menos de qual o tamanho. O que está 500, eu vou colocar 505. Tá certo? E aí como é que você vai fazer isso? Você vai vir lá na configuração do slide. Vai vir aqui em Source Settings. Tá certo? Ajuste de background. Você vai colocar porcentagem. Tá certo? Senão que ele já dá uma esticada. Aí, esse aqui, ó. Um vai ser a direita. E deixa eu só ver aqui no outro. Rapidinho. Esse aqui é o do... Alô, Juliano. Aqui. Bem rapidinho. Só pra não perder tempo tentando achar de novo. Então, olha como é que tá aqui. Eu coloquei... Note que eu vim aqui em configuração... Não configuração do slide, mas o editor do slide. Então eu tô olhando o slide. Eu vim aqui... Escolhi essa parte. Nessa parte superior eu coloquei Main Background. Tem fonte, eu escolhi Source Settings. E aqui embaixo você vai alterar ajuste de background, vai colocar em porcentagem, que é altura e largura.
Posição do background eu coloquei left center e não repeti. Então eu vou repetir isso aqui para essas configurações. Porcentagem 60, left center, tá certo? Beleza. Deixa eu confirmar aqui o que tem. Tum, tum, tum. Vamos salvar. Ó, se você notar, ele já puxou, tá certo? Ó como ele tá aqui, ó. Vou botar nesse ponto, ó. Mesmo ponto, tá certo? Então o que foi que eu fiz? Eu alterei a largura da minha imagem de fundo do slide, tá certo? E com isso, sobrou espaço aqui nessa parte direita, tá vendo? Então sobrou espaço. O que é que eu vou fazer agora para esticar esse negócio e para aparecer os títulos, tá? Você vai vir lá, agora não, a gente não vai mais para essa parte aqui. A gente vai para essa parte do configuração do slide. Ainda do lado direito aqui, ai, eu tenho algumas opções. Uma delas é essa parte aqui, ó. Tem como colocar ele personalizado e tal. Nesse caso, o que eu estou utilizando aqui, deixa eu só ver. Vou acelerar o processo, né? Navegações. Aqui, ó. Eu coloquei. Não é esse. Se confunda não, Ícaro. É slide notícias, né? Vamos lá. No caso do slide notícia, que é o principal que eu tinha feito, eu coloquei aqui, ó. Habilitei, né? Thumbnail style, eu coloquei Eriname. Por que esse Eriname? Se você olhar aqui, o Eriname vai aparecer aqui em cima, ó, o título, tá vendo? Tá vendo que tem um título aí? Pronto, é isso aí que eu quero, é o títulozinho lá. Então eu tenho que vir aqui no meu slide, que eu tô criando agora do Aula Juliana. Thumbnail style, o estilo da miniatura, né? Escolhi essa Eriname. Tá certo? Já apareceu isso aí. Vou salvar aqui pra gente ver como é que fica lá. Olha lá, o texto já apareceu, tá vendo? Só que ele tá sobreposto. O que que eu fiz? Agora a gente vai aumentar essa caixa. Como é que eu vou aumentar essa caixa? Aqui. É sempre bom você ter noção de quando você aumentar uma largura, você aumentar também a proporção da altura, para não ficar desproporcional. Sempre seguir um padrão. Aí isso varia. Nesse caso aqui, eu coloquei 2 por 1. Eu acho que eu coloquei 300 por 150, se eu não me engano. Quer ver? Ó. Width é altura. Não, largura. E height, sei lá, essa porra, é altura. Lembrar do H. Eu lembro do H, eu lembro de altura. Eu botei 105, 300 de largura aqui e 150, tá certo? Pronto. Eu vou salvar aqui, você vai ver como é que vai aumentar. Pronto. Tá vendo aí? E ele dá esse efeito. Ele aumentou bastante. Aqui embaixo está sem imagem porque esse post eu não inseri nenhuma imagem, tá certo? Mas aí à medida que você for inserindo, eles vão capturando essas imagens, tá certo? Que mais que eu posso fazer? E aqui eu coloquei o que você já sabe fazer, né? Que é essa parte aqui. Só colocar um fundo lá no principal, no slide principal.
E é isso. Pode fazer outras coisas também, como mexer na posição, né? Aumentar o tamanho, tá? Mas eu acho que tá interessante esse estilo aí. Beleza? Dúvidas? Qualquer coisa é só me procurar que a gente conversa. Valeu? Show!